bom dia para vocês. Estamos juntos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre a função sintática que o pronome relativo desempenha nas orações subordinadas. Bem, na aula passada eu falei para vocês sobre essa questão das orações subordinadas. Agora eu convido você a pegar o seu livro e vamos dar continuidade a este assunto, tá certo? Então, vamos lá. Falando basicamente sobre a função sintática do pronome relativo. Bem, eu já sei que esse meu pronome relativo, a função dele dentro de uma oração subordinada adjetiva é introduzir essa oração, né? Então fica fácil, quando eu pego uma oração subordinada adjetiva, eu já vou logo lá no meu pronome relativo e já sei que ali inicia uma oração subordinada e que a outra oração que sobra nós chamamos de oração principal, tá certo? Então, eu tenho aqui algumas dicas para que você possa saber qual é a função que esse seu pronome relativo ele vai desempenhar dentro daquela oração. Porque ora ele vai substituir o sujeito, ora ele vai substituir o objeto. Então a gente precisa saber qual é a função dele. Aqui eu coloquei algumas dicas, tá? Para vocês seguirem. Primeira coisa, gente, eu preciso identificar o termo que o pronome retoma. Então, eu já sei que quando eu utilizo o meu pronome relativo, eu estou utilizando ele para retomar algum termo anterior, né? Ligado à oração principal. Então, que termo é esse? Primeira coisa que eu preciso fazer é identificar isso, né? Então, identifiquei o pronome relativo. Qual é o termo que ele está retomando? Primeira coisa a se fazer. Depois, eu vou escrever esse termo que foi retomado no lugar do pronome. Então, vocês já sabem também, que eu já expliquei isso para vocês, né? Que eu utilizo essa questão dos pronomes relativos até para que o texto fique mais coeso, para que não haja uma, como é que eu posso dizer assim? Para que não haja uma repetição desnecessária de alguns termos dentro da oração, tá certo? Por isso que eu faço essa substituição pelo pronome relativo. Mas aí, a partir do momento, né, quando eu quero saber a função sintática dele dentro da oração, a partir do momento que eu identifiquei o termo que ele está retomando, para eu ter certeza realmente, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse termo retomado por aquele pronome relativo. Só para ter certeza, eu vou mostrar isso já já no exemplo para vocês, tá certo? Vamos prosseguir. Depois, a terceira dica é através da sintaxe, né, que é aquele estudo que a gente já sabe, do que é um sujeito, do que é um predicado, do que é... Então, através dessa sintaxe, eu vou identificar a função do que o termo que substitui o pronome. Então, a partir do momento que eu já identifiquei o pronome, eu já fiz essa substituição, aí eu vou observar, bem, e esse termo substituído? Ele é o quê? Ele é um sujeito, ele é um predicado, ele é um objeto, o que ele é dentro da oração? Então, o terceiro passo é identificar através da sintaxe, tá? Essa função do termo que foi substituído. O quarto passo é perceber que o pronome terá a mesma função do termo que ele substituiu. Então, ora, se eu peguei um pronome e substituí pelo sujeito, então, eu já sei que a mesma função desse pronome vai ser de sujeito dentro da oração, tá bom? Quinto passo. Então, aí eu tenho, né, esses quatro passos, na verdade, né? Perdão, eu pensei que fosse 5, mas na verdade são só 4 que eu coloquei aqui para vocês. O quinto é uma surpresinha aí para depois no final da aula, para vocês perceberem, né? E vamos a um exemplo. Vou só pegar aqui um pincel, um minutinho. Beleza. Olha só, a terra, que é a nossa morada, precisa ser preservada. Esse exemplo, gente, está aí no livro de vocês, para que vocês possam acompanhar direitinho, tá certo? Então, observem aqui. Primeira coisa que eu preciso entender é que essa oração, né, na verdade aqui eu tenho um período composto, tá bom? Período composto, formado por uma oração principal e uma oração subordinada. Beleza, eu já sei que uma oração subordinada, normalmente, ela inicia aí pelo pronome relativo. Que nesse caso, eu tenho aqui, ó, pronome relativo que. Então, eu vou colocar aqui embaixo, tá bom? Pronome relativo, eu já identifiquei. É o que. Beleza? Então, eu já sei que se ela inicia, então só pode ser esse aqui.
a minha oração subordinada, que é a nossa morada, tá? A oração principal, a terra precisa ser preservada. É uma oração principal, uma oração completa, né? Porque se eu fosse colocar aí, desmembrar, ela teria sentido. A primeira oração, né? No caso, a terra precisa ser preservada, é uma oração que ela tem sentido. Já que a nossa morada não tem sentido sozinha. Então, daí eu dizer que ela é uma oração subordinada. Tá certo, pessoal? Beleza. Agora eu vou identificar, o meu segundo passo é identificar, né? Esse termo que está relacionado a quem, gente, dentro da minha oração? A terra, que é a nossa morada. Primeira coisa, que é a nossa morada, eu já sei que está entre vírgulas. Então, eu posso dizer que aqui eu tenho uma oração subordinada, adjetiva e explicativa. Por quê? Eu não estou restringindo, eu estou acrescentando uma informação ao termo terra. Eu posso também fazer a substituição, não posso? Então, eu posso dizer que esse que, ele está relacionado à terra. Ó, se eu fizesse a substituição, ficaria assim. A terra, que, esse que. A terra é a nossa morada. Não dá certo assim? Então, logo, gente, eu já sei que esse que está ligado à terra. Portanto, quem é o meu sujeito aqui da oração? A terra. Então, logo, esse que, ele vai ter também a função de sujeito. Porque ele está substituindo a palavrinha terra, tá certo? Substantivo terra. Deu para entender isso aí, gente? Já já eu vou colocar outro exemplo e explicar para vocês, tá bom?